Se tu tirar essas duas quilhas e tu deixar essas duas aqui e tu botar essa daqui mais pra frente, o que que acontece? Passar essas planchas daqui, só consegue surfar quem tem talento. Não tem talento. Não tem Ou talento. seja, eu não me enquadro, eu não me encaixo. Não, você pode até tentar. Mas eu não vou garantir que você vai surfar. Ei, por favor, filma o meu perfil e procura lá no Instagram, Ramone.Matias, esse cara tá de sacanagem. Não, você não tá avacalhando? Deixa eu avacalhar também. Vai me não, avacalhar não, tá me humilhando. Não, É diferente. Brincadeiras à parte. São Na dois verdade, Howie, são- resumindo, são dois Howie. Quando a gente não tem muito o que fazer, nos dias que tá ganho, imperfeito, a gente fica nessa putaria aqui, tentando imaginar como é que você coloca as filhas, entender como é que funciona. Entenderam? Entenderam? Em cima lá atrás, Entendi, né, bem velho? certinho.